Quando eu recebi o convite para estar aqui, de prontamente me coloquei à disposição do Espírito para saber qual a palavra que ele teria para hoje à noite. E é a respeito disso que eu quero falar. No versículo 4, diz assim: certa ocasião, enquanto comiam com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com Espírito Santo. Amém? Dentro de poucos dias vocês serão batizados com Espírito Santo. Isso foi a palavra que Jesus deu para os seus discípulos. Amém? Agora eu quero que você só vire uma página. No versículo 2, no capítulo 2, do versículo 3, fala sobre a vinda do Espírito Santo, dia de Pentecostes, amém? E diz assim: e viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Amados, eu quero abrir um parênteses aqui. Esse momento é o momento da nova aliança. Amém? É o momento em que se inaugurou a nova aliança. A nova aliança, ela não se inaugurou com o nascimento de Jesus. Ela não se inaugurou em Mateus 1. A nova aliança, ela inaugurou aqui, com a vinda do Espírito Santo, a promessa que tantos profetas profetizaram, tantos profetas falaram a respeito. E foi aqui, Joel falou, Isaías falou, e foi aqui, nesse momento, em que foi inaugurada a nova aliança. Então, é a partir desse momento que é o nosso modo de viver. Amém? Tudo que foi feito antes, precisamos avaliar conforme a época, precisamos avaliar o contexto, não só o contexto da frase, porque muitas vezes a gente pega um versículo e tira do contexto, então nós precisamos avaliar o contexto, mas precisamos avaliar também para quem foi dito, precisamos avaliar o contexto, o cenário da época, tudo é preciso ser avaliado conforme a época que era vivido, conforme a época da lei, da antiga aliança. Mas a partir desse momento foi inaugurado uma nova aliança e a Bíblia fala que existe um ministério do Espírito. Amém? Agora você pode pode avançar mais um pouquinho. Aqui no capítulo 4, diz assim: e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo capacitava. No 19, só avança mais um pouquinho. Atos 19, versículo 6, diz assim: quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo, e começaram a falar em línguas. Então é a respeito disso que eu quero falar essa noite. Amém? Eu quero compartilhar um pouco a respeito dessa grande ferramenta que nós temos, que muitas vezes é pouco aproveitada, pouco explorada, pouco entendida, mas a gente não precisa entender. Amém? A gente só precisa, pela fé, fazer aquilo que a Bíblia diz. Nós temos uma ferramenta. Você já orou também por algo e depois duvidou da sua oração? Eu estou com a minha mão levantada, acho que foi só eu. Então, assim, eu já orei por situações, por circunstâncias, e pouco tempo depois duvidei daquela oração que eu tinha feito. Você já orou por coisas que você sabia que não era da vontade de Deus, mas ainda assim você desejava aquilo, e por desejar aquilo estava orando? Amém? Então, assim, nós temos uma ferramenta, que é a oração em línguas. Eu estou pregando somente para crente aqui. Amém? Nós temos uma ferramenta que é a oração em línguas, que é uma oração que a nossa mente fica infrutífera. E se a nossa mente está infrutífera, a gente não pode duvidar daquilo que a gente não entende. Amém? A gente não consegue compreender. A gente fala direto com o Senhor. Não é o Espírito que ora,
Deus trabalha sempre em concordância com o homem, somos nós que vamos orar, mas é o Espírito quem conduz. Então, em outras palavras, Deus está nos conduzindo a orar segundo a vontade dEle. E Ele vai orar, e Ele vai abençoar a vontade dEle. Amém? Então, por que nós não aproveitamos mais isso? Por que nós não oramos mais de acordo com a vontade de Deus? Por que nós oramos tanto de acordo com a nossa vontade? Então, se nós temos uma ferramenta onde o próprio Deus está nos conduzindo a orar, e é claro que Ele vai abençoar a oração dele. E isso é a forma de evidenciar o batismo. Entenda, a oração em línguas, ela não vai nos dar nada. A oração em línguas, ela vai liberar aquilo que já tem. Porque Jesus disse, aqui, em Atos 1, no versículo 8, ele diz, mas receberão poder, quando descer sobre vós o Espírito Santo. Você já recebeu poder. Independentemente de você usufruir desse poder ou não. O poder você já recebeu. O poder eu já recebi no momento em que eu recebi o Espírito Santo. O poder já está dentro de mim. O poder já está dentro de você. E a oração em línguas, ela vai liberar, vai dar a possibilidade de ser liberado todo esse poder que existe dentro de nós. Ela não vai nos dar. Ela vai simplesmente sair. Aquilo que já existe. Em João, Jesus diz, João 7,38, Jesus diz que rios de água viva fluirão de dentro de nós. Esse rio, esse poder, ele tem tudo o que a gente precisa. Para todas as situações, para todas as circunstâncias. Então, tudo o que nós precisamos já existe dentro de nós. Na figura do Espírito Santo. E através da oração em línguas, a gente vai orar segundo Deus quer, na situação que a gente precisa, não na situação que a gente quer. Porque muitas vezes a gente ora em prol de uma situação, mas Deus vê lá na frente. E a gente não está precisando daquela situação que a gente está orando. A gente está precisando de outra situação. E no momento em que a gente ora em línguas, o Espírito, Deus, vai nos conduzir em oração a orar naquilo que a gente precisa, embora a gente não entenda. Mas a gente não precisa entender. Porque Ele quer o melhor para a gente. Muito mais do que nós queremos. Amém? Sabe, um dia eu compartilhei aqui e pelos olhares eu percebi que nem todo mundo pôde compreender. Eu disse que Paulo não foi difícil para Paulo louvar naquele momento, que ele estava na prisão. Entenda, eu não falei com respeito à situação. A situação não foi fácil. Mas Paulo vivia uma vida de adoração. Ele vivia uma vida de adoração, de oração. E no momento em que a situação veio sobre ele, foi o que saiu. Foi fácil não passar por aquela situação, mas foi fácil sair, porque era isso que ele colocava para dentro. Se ele colocasse murmuração, no momento em que aparecesse uma situação, era o que ia sair da boca dele. Mas como ele colocava aquilo, o bom depósito dele estava cheio disso. E no momento em que ele precisou, foi isso que saiu naturalmente. Ele não precisou exercer força, foi isso que eu quis falar. Simplesmente saiu, brotou de dentro dele. Porque era o estilo de vida dele. Assim como Davi vivia um estilo de adoração, e ele se prostrou, chorou em prol de algo, e quando não recebeu, ele não se manteve assim, ele foi adorar o Senhor. Porque era isso que ele vivia. Era disso que ele se alimentava. E a oração em línguas vai nos conduzir nessas situações. Quantas vezes situações vêm contra a gente e a gente ora com o nosso entendimento e não é oração, é choração. Quantas vezes a gente já murmurou?
Quantas vezes a gente já praguejou contra Deus? Já falei. Mas eu aprendi que é melhor ficar calado. Sabe, não é interessante o Espírito Santo falar a respeito? Ele vem e o que ele quer é dominar a nossa língua. Tiago diz que quem domina a língua é perfeito. A gente pode errar em muito, mas quem domina a língua é perfeito. E o Espírito Santo vem com línguas. É isso que ele quer fazer, dominar a nossa língua. Agora a gente precisa deixar isso fluir. A gente precisa cooperar com ele. Amém? Nós precisamos ser cooperadores de Deus. A gente precisa cooperar porque ele nos ama, ele quer o melhor para nós. Agora nós precisamos querer o melhor para nós. Como? Crendo no Senhor. Crendo que ele quer isso para a gente. Aleluia. Aleluia. Amados, um dia eu estava no shopping e a minha esposa com meu filho estavam para o outro lado. Ele tinha um ano, mais ou menos. E eu estava na fila do caixa. E eu demorei um pouco, estava na fila. E simplesmente eu ouvi a voz do meu filho. Eu não sabia que ele estava ali, porque a Nani tinha ido para outro lugar. E no momento que eu ouvi a voz dele, eu disse, opa, eu conheço essa voz. Embora não soubesse que ele estava ali, mas pelo relacionamento que eu tinha com ele, embora muito pequeno, eu já podia, em meio a tantas pessoas, ouvir a voz dele. E dentre tantas coisas que o Espírito Santo pode fazer, dentre tantas coisas que o batismo no Espírito Santo pode nos dar, especificamente eu quero falar a respeito disso, de sensibilidade. De sensibilidade para ouvir a voz do Senhor. Sensibilidade para discernir a voz de Deus. E ao discernir a voz de Deus, a gente precisa ter humildade para obedecer. Independentemente do que pensemos a respeito, independentemente do que a gente possa querer, simplesmente se submeter à voz. Eu já compartilhei algumas vezes. Certo dia eu estava esperando o material chegar de uma transportadora e eu liguei para essa transportadora e a telefonista me disse que já estava lá, que eu poderia ir pegar. E eu fui tomar meu banho para sair e o Espírito Santo disse, não vá, não chegou. Eu disse, mas como não chegou? Eu acabei de falar com a mulher e eu peguei e saí. Cheguei lá, procurei a mulher que eu tinha falado. Ela disse, olha, chegou, procure o encarregado lá. E eu fui para o encarregado e ele me disse, não chegou. Eu disse, mas como não chegou? Eu liguei, falei com a fulana, vim aqui, falei com ela, ela me disse que chegou, disse para eu lhe procurar e você está me dizendo que não chegou. Ele disse, olha, você falou com ela. Ela olhou no sistema. Pelo sistema, já deveria estar aqui. Mas o ônibus quebrou no Maranhão. E porque o ônibus quebrou, ele não chegou. Então, se o ônibus vai ser consertado, ele só vai chegar amanhã. E eu poderia ter evitado isso. Porque o Espírito tinha me falado. O Espírito tinha me falado, não vá. E porque eu quis, porque eu imaginei ser algo da minha cabeça, eu simplesmente saí. Não dei a voz, não atentei para aquilo que o Espírito estava me falando. Agora, eu tive o incômodo de um dia, de uma manhã. Quanto tempo a gente pode estar perdendo? Por simplesmente não estar discernindo a voz do Espírito. Quanto tempo a gente pode perder uma vida toda? Gente, a pessoa pode ser o melhor corredor do mundo, mas se ele não estiver no caminho certo, ele não vai ganhar. Pode ser o melhor no que fizer, mas se ele não estiver no caminho certo, ele não vai conseguir ser o melhor, não vai conseguir ganhar. Vai ganhar quem? Aquele que estiver no caminho certo.
E o Espírito Santo, ele vai nos direcionar, ele vai nos guiar no caminho certo. Ele vai fazer isso. Agora a gente precisa submeter. Teve uma outra oportunidade que a minha esposa me ligou e me disse, olha, eu peguei o ônibus tal, me pega em tal parada, que eu vou chegar lá. E eu fui lá para a parada, e o Espírito Santo disse para mim, ela pegou o ônibus errado, ela está em tal lugar. Só que tinha acontecido aquilo antes. Eu disse, eu não vou errar de novo. E eu peguei a moto, saí e fui atrás dela. Eu estacionei bem atrás dela, ela me disse, como tu sabe que eu estou aqui? Eu disse, não, o Espírito Santo me falou. O Espírito Santo fala. E Ele quer falar conosco cada vez mais. Ele fala muito mais do que a gente pode atentar. Só que nós não temos tido tempo, nós não nem temos tido sensibilidade para ouvir. E essa sensibilidade vai ser produzida através de orações em línguas. A oração em língua vai proporcionar a você, dentre tantas coisas que pode proporcionar, sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo. Vai deixar você sensível. E o relacionamento vai fazer com que você entenda que é a voz do Espírito. Que é o Senhor que está falando. Que não é coisa da sua cabeça. Que não. E aí você vai discernir no Espírito quando alguém chegar e falar para você, olha, o Senhor diz assim, assim, assim. E você olha para dentro, ouve a voz do Espírito e diz assim, não, peraí, não é bem assim. Quantas pessoas já quebraram a cara ouvindo profeta? Quantas pessoas eu conheço pessoas que saíram da igreja, por quê? Porque ouviram profetas e quebraram a cara. Ouviram homens e quebraram a cara. E põe a culpa em Deus. Por quê? Porque não teve sabedoria, sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo. Então a gente precisa desenvolver isso. Usufruir mais de uma ferramenta, porque nada que Deus dá é em vão. Nada do que Deus nos der vai ser sem necessidade. Você imagina uma conversa diretamente com Deus, é isso que a oração em línguas faz. É uma oração em que Deus está conduzindo você a orar de acordo com o que Ele quer. É uma oração perfeita. É uma oração perfeita. Amém? Amados, o Senhor me conduziu a aprender a respeito de amor. O Senhor me conduziu a aprender sobre o amor dele. E eu comecei a estudar. Eu comecei a procurar versículos que falavam do amor de Deus por mim. Eu comecei a ouvir ministrações que falavam a respeito de Deus, do amor de Deus. Eu comecei a procurar estudos, eu comecei a me edificar daquilo. Eu comecei a me encher com aquele amor. Eu comecei a usufruir, saber o quanto eu sou amado pelo Senhor, saber o que Ele fez por mim, o quanto Ele me perdoou por causa do amor. E simplesmente saiu entendimento a respeito disso. E uma situação se levantou na minha vida que se eu não tivesse alicerçado naquela palavra, dano seria muito grande. Antes de acontecer, o Senhor me conduziu a aprender coisas que eu iria precisar. Se eu não tivesse atentado, dado ouvidos para a voz do Espírito Santo, aprendido, usufruído, o meu olhar para a pessoa não seria o mesmo. Eu iria olhar com olhos de condenação. Mas porque eu aprendi que eu fui perdoado, saiu o perdão. Porque senão o prejuízo ia ser muito grande. O Senhor me preparou. E porque eu aprendi, serviu para outras coisas também. Porque a fé operou por isso. Pelo amor. Então o Senhor me conduziu em prol de algo e várias coisas aconteceram. Porque eu me submeti. Agora a gente precisa atentar para isso. Atentar para a voz do Espírito, se submeter. Porque o Espírito ele não vai nos falar em algo em vão.
Ele vai nos conduzir para aquilo que a gente precisa, naquilo que a gente necessita. Nem sempre é o que a gente quer. E aí está o erro, porque queremos as coisas de imediato, queremos as coisas rápidas, não queremos pagar um preço muitas vezes. E aí, porque as coisas não acontecem como a gente quer, a gente culpa a todo mundo, menos a gente. A gente culpa Deus, menos a gente. Nós já recebemos poder. Já tem dentro de nós um rio que flui de águas vivas. Já está em nós. Agora cabe a gente fazer a nossa parte para que isso funcione. Amém? Sabe, muitas vezes eu iria olhar para as pessoas de acordo com o que está. Você pode abrir em Mateus 6. Viver uma religião. Amados, eu não sei quanto tempo vai ser essa ministração. Eu quero simplesmente deixar fluir. Eu tenho algo no meu coração para nós fazermos. Amém? Mas eu quero que você esteja sensível, com expectativa, para se abrir para o Senhor, naquilo que o Senhor trocar você, que o Espírito Santo vai falar, vai lhe conduzir. Pode lhe conduzir a estudar a respeito de algo, pode lhe conduzir a fazer algo, pode lhe conduzir a fazer outro. Esteja sensível, com seus ouvidos atentos, com seu coração atento. Amém? Muitas vezes a gente vive, Mateus 6, no 14, Jesus fala que perdoe as ofensas dos outros e o Pai Celestial também perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará. Amém? É Jesus falando. Amém? Está vendo? Se você não perdoar, você não vai ser perdoado. Religião pura. Amém? Religião pura. E muitas vezes nós estamos vivendo assim. E porque nós estamos vivendo assim, deixamos de usufruir de coisas que já nos pertencem. O Senhor está conduzindo de outra forma agora, amém? Você pode voltar. Você está no 6, vai para o 5. No 17 diz assim: não pensem que eu vim abolir a lei, ou os profetas, não vim para abolir, mas para cumprir. Então Jesus está falando para quem? Jesus está falando para o judeu. Perdoe para ser perdoado. E ele não veio abolir a lei. Ele veio cumprir. E para o povo judeu, ele diz: perdoe para ser perdoado. Se não perdoar, vocês não vão receber perdão. Mas só que em Colossenses, em Romanos 10, Paulo diz que o fim da lei é Cristo. Amém? O fim da lei é Cristo. E em Colossenses, no 3, no 13, diz assim: perdoai-vos aos outros mutuamente, assim como Deus em Cristo vos perdoou. Amém? É completamente diferente. Mateus diz: perdoe para ser perdoado. Jesus diz isso, debaixo da antiga aliança. Paulo diz: perdoe, assim como Deus já lhe perdoou. É diferente. A minha motivação é diferente. A minha motivação não é condenação, não é medo. Olha, eu tenho que perdoar, porque senão Deus não vai me perdoar. A minha motivação é: eu vou amá-lo, assim como Deus já me amou. Eu vou colocar para fora o amor de Deus, assim como Deus já me amou. Eu vou poder lhe perdoar, assim como Deus já me perdoou. É completamente diferente. É outra forma de enxergar. Não é debaixo de condenação. Porque
em meu espírito eu digo que existem pessoas vivendo debaixo de condenação. Existem pessoas que estão vivendo, muitas vezes, pode estar interpretando um versículo como esse, e tentando lutar contra isso, mas você não vai conseguir ganhar. Simplesmente deixe sair de dentro de você. Ore em línguas. Ore em línguas. Deixe o Espírito lhe conduzir em oração. Você não vive mais debaixo da lei. Nós estamos em uma nova aliança. Gente, no meu espírito, em nome de Jesus, condenação, eu te repreendo. Sabe, isso é algo, sentimento de culpa, em nome de Jesus, eu te repreendo. Sabe, isso é algo que prende as pessoas. Isso é algo que prende. É tão importante, Deus se importa tanto com isso, que antigamente existia um sacrifício somente para isso. Existia um sacrifício para a culpa. Você já foi perdoado. Você já foi perdoado. Você já se aproximou de Deus pelo sangue. Amém? Deixa eu ver. Eu não lembro onde é que está escrito, onde é que tem esse versículo. Me fugiu a memória agora. Mas a palavra diz que foi o sangue de Cristo que lhe aproximou do Senhor. Quando Deus apareceu para Pedro com aquela imagem, com aquela visão, que ele dizia: Pedro, mata e come. Pedro, mata e come. Não, Senhor, eu não vou comer algo impuro. Nunca comi algo impuro. E aí Deus diz para ele: não chame de impuro aquilo que eu já purifiquei. Deus não estava falando de comida, de animal. Deus estava falando de pessoas, de Cornélio. E Deus chamou Cornélio de puro, antes de Cornélio aceitar. Porque não foi o que Cornélio fez, foi o que ele fez. Não é o que a gente faz, é o que ele fez. E aí é a graça de Deus, é o amor de Deus, simples, simples, simples. O amor de Deus por mim, por você, que fez com que ele fizesse tudo isso. E o amor de Deus, aquilo que Cristo fez, nunca vai ser menor do que aquilo que a gente pode fazer. O amor de Deus é maior do que tudo. Então precisamos parar de viver um sentimento de condenação. Paulo diz que não por isso viveremos em pecado. Muito pelo contrário. Mas a nossa motivação é diferente. A nossa motivação não é mais por medo. Não é mais por condenação. Mas é porque eu entendo, eu compreendo que porque Deus me amou, Ele já fez tudo por mim. E eu posso fazer, posso agir da mesma forma. Amém? Simplesmente você tem dentro de você rio de água viva. Tudo o que você precisa. Para quê? Para prosperar? Tem. Para amar? Tem. Para perdoar? Tem. Para pedir perdão? Tem. Tudo já está dentro de nós. Agora nós precisamos simplesmente colocar para fora. Enquanto a gente tentar fazer isso na nossa força, a gente não vai conseguir. Mas quando nós oramos de acordo com o Senhor, oramos em línguas. Quero bater nessa tecla muito. Orando em línguas de acordo com a vontade de Deus. De dentro para fora vai fluir. De dentro para fora vai sair. E não é por força, porque muitas vezes a gente tenta impor. Por que as pessoas não vêm para a igreja? Por causa de religião. Não, a partir de hoje você aceitou Jesus. Não, a partir de hoje você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E muitas vezes a pessoa não quer por causa desse pensamento que a própria igreja põe. Não, olha, agora você é crente, você não pode, não pode. E Paulo diz que o pecado só existe por causa da lei. Porque existe a lei, a gente sabe que existiu o pecado. Agora a gente impõe, quer impor. Não, pregue a palavra, pregue a Cristo.
Deixa o Espírito Santo limpar os rios de água viva, limpando de dentro para fora. Amém? Aleluia. 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 Amém, Pai. Aleluia. Pare de se condenar. Amém? Deus já lhe perdoou. A Bíblia diz que em Cristo Ele se reconciliou com o mundo. Em Cristo. Não foi por algo que você fez. Antes de você estar aqui, antes de você ter aceitado, antes de alguém ter pregado para você, você só pôde fazer isso porque Ele já tinha proporcionado isso. Você só pode estar aqui nesse momento porque primeiramente Ele fez. Ele já lhe perdoou. Então pare de viver um sentimento de culpa, de condenação. Amém? Amados, a oração. Oração. Comunhão com o Senhor. Paulo orava para que os olhos do entendimento fossem abertos. Sabe, a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele conhece a profundeza de Deus. E é isso que nós temos dentro de nós. E a Bíblia diz que ele já nos revelou. Já nos revelou. Agora, o que a gente vai fazer a respeito disso? Você imagina toda a profundeza de Deus. Você imagina tudo o que o Senhor pode ser. Ele já nos revelou. Ele já nos deu. Agora nós precisamos usufruir disso. Usufruir disso. E muitas vezes nós precisamos parar de preguiça. Amém? Parar de preguiça. Porque muitas vezes é isso. Porque existe dívida. Deus não faz acepção de pessoas. Amém? Ele não dá uma coisa para um e deixa de dar para o outro. Se uma pessoa pode ter algo, o outro também pode. Só não pode se não quiser. Só não tem se não quiser. Porque não pagar o preço. Existe um preço a ser pago também. Nosso. Que é nossa responsabilidade. Como eu falei, o Espírito Santo ele não vai orar. Quem vai orar sou eu. Agora Ele vai me conduzir em oração. De acordo com a vontade dEle. E isso é algo tão fantástico que você pode estar o tempo todo fazendo. Você pode estar dirigindo, fazendo, orando em línguas. Você pode estar tomando banho, estar orando em línguas. Você pode estar lavando uma louça. Você pode estar fazendo qualquer coisa. E a sua mente não vai entender. A sua boca vai ficar seca. Mas o seu espírito será edificado. O seu espírito vai estar orando de verdade. E muitas vezes as situações vão chegar até você e a sua visão vai ser diferente. Por que pela mesma situação, pessoas se desesperam e outras têm um olhar diferente? Espírito. É o Espírito. Agora a gente precisa fazer a nossa parte, porque Deus já fez a dele. Amém?